Sem internet. Tá. Tá entendido? Tô. Os dois, né? É que a sorte é que aquele ali eu tô deixando só pra fazer pra não dar esses piripaque, né? Por 2 minutinhos, né? Vamos ver então se a gente consegue aqui nesse negócio. Se eu falar com ela ali, dia 5 ela vai para Mineiros. Ela vai nesse. Eu falo que pegou na quinta e quarta também que eu vou Depende de onde. Eu não consigo pensar em outra casa de quarta. Que teria, se não fosse verdade mesmo, eu não lembro que a casa de quarta foi. Tem Bariri. Bariri é terça. Terça ou quarta? Terça e Eu não domingo. podia ir. É, eu sei que é domingo e eu Terça já e não posso domingo. ir. Terça. Tanto que eu te falei que eu. Então, porque eu não podia ir. Não, mas a gente quer isso aqui. Não, eu acho que o Edson topa. Se você bater um papo com ela, nessa semana eu vou estar tomando zero sábado na rádio. Eu posso conversar com Não, ele mas você pessoalmente. dá uma agilizada. Aí se ele topar, já tá resolvido. Pegando o escrevo para ele. Então, ela fica na casa do Cláudio e da Leia, no Barateia Eterno. Tá, mas na terça da quarta ela pode ficar aqui. Até na quarta ela pode ficar aqui. Não tem problema. Aí de quarta para quinta, ela pode ficar na casa do mim. Eu escrevo ele para conversar e passear. É, não tem problema. Você sabe que nós precisamos fazer um teste? Ela comentou, né? De ligar o celular dela quando tiver transmissão na caixinha do Bluetooth para ficar com o som no fundo. Então, por exemplo, o ao vivo ficou baixo. E aí ela teve essa ideia. Hoje passou, não sei se funciona. Não é uma ideia, não. Então, sabe se funciona. Vamos lá? Alguém quer fazer oração? Já? Posso? Rodrigo, alguém? Quer fazer, Rodrigo? Não. Não sei. Senhor Jesus, nossos amigos espirituais que aqui se encontram, em primeiro lugar gostaria de agradecer mais uma oportunidade de reparar nossos erros, mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais sobre a doutrina espírita. Agradecer a todos aqueles que nos acompanham pela internet, através da nossa página, todos que estão aqui. Dizer que é uma honra para todos nós, que possamos levar um pouco da palavra, da doutrina, a todos aqueles que necessitam, e que o Senhor nos acompanhe, nos abençoe, nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, gente. Primeira vez, quem está vindo aí, só para gente, pessoal da internet, boa noite, pessoal que está acompanhando. Para quem já está acostumado com o formato, talvez hoje mude um pouquinho, porque a gente ficou de falar um pouco mais do que só ler, mas a ideia continua sendo a mesma, e a gente continua acreditando que tenha dado resultado. Tenho falado com o Rodrigo nos outros lugares, a gente tem escutado, o pessoal tem gostado da ideia de estar fazendo dessa forma, com 3 ou 4, e aí nós vamos começar a revezar para ter outras pessoas. O Paulo era para estar com a gente hoje, mas tinha um exame para fazer e aí não conseguiu vir, não conseguiu se programar. Gata vindo a primeira vez. E aí tem outros amigos que falaram, a Mariana, o Rodrigo tinha falado, já topou, a Simone, eu não falei, a Melissa já topou, o Paulo topou, o Paulo Lodge também já topou, então nós vamos dar uma convidada no pessoal para ter mais gente conversando, mais gente falando.
E embora fevereiro a gente não tenha, né? Fevereiro nós não vamos ter, provavelmente, porque eu troquei, lembra que nós estamos fazendo 2 agora em janeiro, por conta do Edgar que teve um problema também. Tá bom? Ó, a Camila tá lembrando, deixa eu já aproveitar. Camila, no final nós vamos conversar disso. Ela tá falando que é lá de Minas, né? Tá abalado com o que aconteceu. A gente já colocou no nosso caderno, já estamos vibrando em relação a isso. Mais alguns avisos. Ana, algum aviso? Essa semana ainda não volta, né? A escola ainda não abre com a educação infantil. 28 de fevereiro. Então só final de fevereiro, 28 de fevereiro, eu então, acho. Primeiro vai ser o mesmo ritmo de sempre, depois de fevereiro que nós vamos voltar. O varal solidário funcionando, nós estamos precisando de roupa, principalmente lá no Canto Verde. No CID eles têm bastante coisa. Lá no Canto Verde ainda está precisando de roupa, bastante roupa de mulher e sapato. Quem tiver pode levar direto lá ou avisar, trazer aqui pra gente que a gente leva para alguém. Leva para eles lá ou leva para quem está precisando. Tá bom? Mais algum aviso, Ana? Rodrigo, tem algum evento especial? Você sabe? Está programado? Bom, pedir de novo, né? O pessoal da página não precisa pedir. A Cássio não apareceu ainda, o Gervásio eu já vi. Mas o pessoal que compartilha, e compartilha muito, mais do que a gente, agradecer muito. O pessoal achou leite em Ribeirão, veio falar pra gente que achou leite em Ribeirão. Atendimento fraterno está funcionando, estamos fazendo 2 vezes por semana, fora os atendimentos fraternos na página. As publicações e compartilhamentos têm nos ajudado bastante. O pessoal da LET tem agradecido muito a propaganda que a gente fez. E é o que a gente fala sempre, toda semana. Eu acho que tem que compartilhar mesmo. Eu acho que principalmente coisa próxima, né? Coisa que a gente consegue apalpar e saber onde vai chegar, como é que está chegando. Acho extremamente importante, não é qualquer empresa que se dispõe a doar 240 litros de leite para qualquer tipo de instituição. Então eu acho que a gente tem que divulgar e muito, né? Vamos lá? Quem que começa aí? É o Rodrigo. Boa noite, pessoal. Todos bem? Tá bom, a gente vai continuar a sequência de estudo do Evangelho. Nós estamos no capítulo 12, intitulado Amai os vossos inimigos, que a gente conversou da outra vez, que é um capítulo assim complexo, né? Porque quando a gente fala de amar o próximo, já é um processo razoavelmente complicado, porque a questão do amor não está muito bem desenvolvida em nós ainda. E Jesus vem e reforça esse ensino e aumenta ele. Ele diz assim, ó, um breve trecho eu vou transcrever para a gente começar a pensar sobre. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus está nos lembrando da primeira revelação de Moisés. Ele está lembrando, ó, era isso. Mas agora eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, porque deste modo vos tornareis filhos de vosso Pai que estás nos céus. Olha o convite da renovação que Jesus nos pede. Não mais, quando a gente olha sempre para um inimigo, uma palavra muito forte, eu vou chamar de adversário. Quando a gente olha para um adversário e ouve Jesus dizendo que a gente precisa amar aquela pessoa, ela soa ainda muito esquisita nos nossos corações ainda endurecidos, egoístas, porque, poxa, mas ele não gosta de mim, como é que eu vou amar ele? Primeira coisa, o conceito da palavra amor, nós perdemos o sentido dela. A gente deixou a palavra amor achando que amar é carinho, é também uma forma de amor. Mas o amor, como entendia Jesus, que a doutrina do Espírito nos apresenta, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Jesus está pedindo para que a gente olhe para esse adversário sendo bom para com ele, indulgente e perdoando os seus erros. Mais à frente, a gente vai ver ele dizer o seguinte, que amar quem os ama é muito fácil. Amar pega com uma criança recém-nascida, não é uma delícia amar aquele serzinho? E se a gente soubesse que aquele serzinho em encarnações passadas foi motivo de queda nossa, será que nós amaríamos da mesma maneira?
São perguntas que eu estou fazendo para que a gente vá desenvolvendo o raciocínio. Então Jesus nos convida a fazer a renúncia, criar o raciocínio melhor. Jesus nos convida a renunciar ao desejo de vingança. Jesus nos convida a olhar para aquele irmão que possa ter causado algum mal, quer ele seja físico ou moral para mim, sem rancor, sem ódio, não tendo de verdade o desejo de vingança. Muitas vezes quando uma pessoa, vou dar o exemplo do dia a dia, furta alguma coisa nossa, ou comete um crime contra nós, ou algo da nossa família, nós vestimos uma carapuça de corretos e dizemos assim: eu quero que ele pague por isso, eu quero que seja feita a justiça. Um exame de consciência muito profundo vai revelar que eu quero a vingança. Eu quero que ele passe pela mesma dor, ou pior, se possível, de preferência, que ele me fez passar. E aí a gente olha para Jesus dizendo assim, ó: fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Como que eu posso fazer o bem por alguém que me persegue? Várias maneiras, né? Mas eu diria que a mais proveitosa, não sei se vocês não concordarem, podemos abrir a discussão, seria a capacidade de orar por aquele irmão. Pedir para que Deus tenha misericórdia dos seus atos. Pedir para que Deus compreenda o momento. Deus compreende, olha. Fazer com que a pessoa compreenda o momento onde ela está vivendo, longe do Evangelho, do Cristo, de Deus, para que ela se aproxime. Esse seria o ideal. Mas o nosso coração sabe muito bem o que a gente pensa, o que a gente deseja por aquele irmão. Eu acho que eu disse isso na última mesa, mas vale a reflexão. A gente comete um ato falho tão grande quando a gente cultiva esse sentimento dentro de nós mesmos. Por quê? A gente vai ficar, como eu brinquei da outra vez, levantando, almoçando, tomando café da tarde, dormindo, porque o nosso pensamento vai estar ligado àquela pessoa. Aquela profusão de ódio, de rancor, fica machucando o meu coração, porque ele muitas das vezes nem sabe que eu sinto aquilo por ele, e a gente continua a não fazer, né? Mais à frente Jesus vai dizer assim, ó: os publicanos também não fazem o mesmo? E a gente precisa ir ao Evangelho para entender o que Jesus está querendo dizer. Os publicanos à época eram os cobradores de impostos, eram pessoas mal vistas, e Jesus lembrando que ele falava para o povo de Israel, que já conheciam, né, a sua doutrina. Ele está dizendo assim, ó: eles que não conhecem a lei do amor não são capazes de amar aquele que os ama? Se vós fizerdes o mesmo, como podeis achar que somos melhores que os publicanos? Dizendo assim, ó: a gente aponta o dedo para os publicanos, e a gente vai trazer isso para o nosso dia. A gente aponta o dedo para as pessoas diferentes de nós. Falamos para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, não conhecem Deus e Jesus. Mas se nós fizermos o que eles fazem, o que o Evangelho, o que a proposta de Jesus modificou na minha vida, é disso que Jesus nos convida. Ele está dizendo assim: e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis com isso a mais que os outros? Ele pede um passo a mais, né? Os ímpios também não os fazem. Os ímpios são aí os impuros, né? Também são capazes de amar. Vamos pensar, para tentar clarear um pouco mais, ou ilustrar para o nosso dia a dia esse exemplo de Jesus. Vamos imaginar um criminoso, alguém que seja capaz de tirar a vida do outro. Esse irmão que é capaz de cometer esse crime, ele não ama o filho dele? Ama ou não? Ama. Então ele também é capaz de amar. Então, se eu também só for capaz de amar o meu filho, minha mãe, aquelas pessoas que gostam de mim, que diferença eu vou ter dos outros? Nenhuma. Eu vou continuar falando, mas não fazendo, né? E ele diz mais, no item segundo: se não amais, senão aquele que vos ama, que recompensas tereis? Uma vez que pessoas de má vida amam aqueles
né? É o mesmo exemplo que eu acabei de deixar aqui. Seguindo adiante, nós vamos no item terceiro, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Jesus está explicando nesse item terceiro o seguinte: as pessoas às vezes confundem e acham esse ensino um pouco complicado, um pouco estranho, utópico, impossível de ser feito. E quando Jesus fala amar o seu inimigo, ele não está pedindo para que a gente abrace, beije, leve para casa, faça almoço, um churrasco, conviva socialmente, não é isso. Porque nós sabemos que pela lei da atração, as simpatias e as antipatias, a presença de um amigo querido traz paz ao nosso coração, traz alegria, traz satisfação. E a presença daquele que nós não nutrimos essa sensação, ela é pesada. Então Jesus não está pedindo para que a gente vá, abrace, conviva com ele. De novo, ele pede que a gente renuncie o desejo de vingança. Conhecemos a doutrina espírita que nos apresenta a lei de causa e efeito, que só estamos experimentando aquilo que entregamos ao mundo. Não tem erro de endereço. Não tem um inocente sofrendo na face da terra. Se aquilo que chegou até mim foi porque o Pai permitiu, porque ele não quer me castigar, ele quer que eu aprenda alguma coisa com isso. Não tenhamos em mente o Deus castigador, e sim o Pai educador, que permite que certos exemplos, certas situações que nós não apreciamos cheguem até a nossa vida, né? Então ele diz assim, ó: o pensamento benevolente vos envolve em agradável eflúvio, só para aquilo que a gente está dizendo. Daí a diferença das sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo e de um inimigo. Amar a seus inimigos não pode significar, pois, que não se deva fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Porque um é cara do coração, e o outro a gente está renunciando àquilo que nós temos de ruim dentro do nosso coração, né? Por fim, amar os seus inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não é natural, pois o contato com um inimigo, um adversário, faz o coração bater de forma bem diferente do que com um amigo. Amar os inimigos não é ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções. Olha o reforço de Kardec para nós. É perdoar-lhes sem segundas intenções, incondicionalmente, o mal que vos fazem. Traduzindo para o bom português, sabe quando a gente quer parecer de bom? Na frente de todo mundo, eu te perdoo. Eu sou tão bom. Não, eu sou tão bom que eu te perdoo. Não é disso que Jesus está falando. Ou já ouviram aquela situação assim, ó: eu te perdoo, mas nunca mais chega perto de mim. Isso não é perdão. Isso não é incondicional. Perdoar o mal que possivelmente eles nos fizeram é me libertar de sentimentos que me amarram e me aprisionam. Ele vai voltar no comentário que você fez a semana passada. Na verdade, falta a gente conseguir não mais se sentir ofendido. O dia que eu não for ofendido, eu não tenho por que ter raiva. Eu não tenho por que perdoar. Então o grande trabalho, e acho que você fez esse comentário na última mesa, é justamente isso. Quer dizer, se eu não me sentir ofendido, eu não tenho do que te perdoar. Então, na verdade, enquanto eu ainda tenho o orgulho, a vaidade, que me fazem me sentir ofendido, me sentir agredido, eu ainda preciso aprender de me libertar dessa sensação, na verdade. Então, enquanto eu me sinto ofendido, é que eu ainda não aprendi que isso não faz parte mais da minha realidade. Se eu não me sinto ofendido, eu não tenho do que perdoar. Para finalizar, Jesus diz, Kardec nos traz, perdão, é abster-se em palavras, olha só, em palavras e ações, de tudo que pode prejudicá-los. Enfim, é devolver-lhes sempre o mal, o bem, sem intenção de humilhá-los. Foi o exemplo que eu utilizei. Qualquer um que faça isso, cumpre as condições do mandamento: amai vossos inimigos. Eu sei que é mais fácil estar aqui falando do que fazendo, mas é compromisso nosso, inclusive todos nós encarnados nesse mundo de prova e expiação. Alguma dúvida,
meninos? Gente, na verdade para quem está vindo a primeira vez, a ideia da mesa surgiu para justamente a gente tivesse uma ter a interação possibilidade maior, de né? ter mais gente participando do que só uma pessoa vir aqui e falar. Mesmo porque parece que a gente repete, mas o palestrante, principalmente quando está sozinho, é extremamente difícil e a gente conversa muito disso. O que eu falo às vezes é muito pesado e vira muita regra para quem está ouvindo. Por isso a ideia de 4 ou mais participando, e a história do estudo a gente tem percebido isso muito, de ter aberto para as participações, é justamente para a gente conseguir, às vezes, enxergar com outros olhos ou de uma maneira mais fácil. O pôr em prática que é o grande problema. E essa história do amar os vossos inimigos, mais importante dessa primeira parte, Rodrigo, e eu acho que a gente tem que bater muito, sempre, é a história de deixar claro que ele não falou de uma coisa tão utópica. Porque ele não falou para você conviver amorosamente com quem te faz o mal, com quem te deseja o mal, com quem te quer mal. Quer dizer, eu não vou colocar em risco a minha integridade, a minha vida, a minha família, com alguém que possa, por acaso, me fazer mal. Então ele não está falando para amar esse inimigo da mesma forma que eu amo meu filho, ou meu amigo, ou meu pai, ou quem quer que seja, que eu tenha afeto. Ele está falando simplesmente, ele está voltando lá no comecinho. Amar é o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. É só isso que ele está falando. Então, isso precisa ficar muito claro, porque a gente carrega esse ranço, talvez de outras crenças, de outras histórias que a gente com certeza viveu, de que não, eu tenho que entender que ele matou o meu pai e eu tenho que convidar ele para vir jantar na minha casa. Que jeito? Você acha que nós temos condição moral hoje de conviver com isso? Claro que não. Então a lição, essa primeira parte mais importante é a gente conseguir entender isso. Ele não está falando para fazer isso. Ele não está pedindo uma coisa tão absurda para a nossa realidade ainda. Vai chegar o dia que nós vamos conseguir fazer, mas está longe. Sinto informar que está longe. Bom, aí vem os inimigos desencarnados, né? E aí nesse tópico 5 e 6, né? Eu também fiz algumas anotações para não ficar tão maçante. Bom, e aí é natural que nós espíritas, a gente acredita que tudo que a gente aprende moralmente ou não moralmente, a gente leva para o desencarne, né? E aí a morte física, ela não mata o que nós verdadeiramente somos. Então, se eu sou ali nessa vida, eu posso ter outro nome na outra vida, mas o que eu aprendi continua sendo, eu continuo levando aquilo, né? E aí também é comum que nós não possuímos, as pessoas que não possuem esses tesouros morais, né, quando a gente está falando de inimizade, desafeto, ódio, a gente fica tomado pelo ódio e a gente gera sofrimento para a gente e para a pessoa e em especial para nós mesmos, que é o que o Rodrigo falou, que é o nosso coração que fica doendo, né, porque a gente fica protelando aquele sentimento ruim e emanando isso. E aí a gente que é espírita, a gente precisa entender e ter com a gente que o estado do ódio, da inimizade, ele não é eterno, que ele é só uma passagem. Então, essa imperfeição, ela vai ser corrigida, mas isso demanda um tempo, e a gente precisa passar por esses estágios para aprender com outras pessoas, né? Então, até os nossos inimigos têm alguma coisa a nos ensinar, né? E a gente precisa sempre pensar que como uma criança que está em processo de desenvolvimento. Então a criança, ela nasce, aprende a andar, aprende a escrever, e assim é a gente para com os nossos inimigos ou em vários outros processos, né? E a gente que é espírita, tanto quanto o amor, a gente também reconhece o poder do ódio, né? A gente sabe que o ódio ele causa aquele efeito ruim e devastador, né? E a gente precisa enfrentar essas barreiras do materialismo, porque com isso a gente pode protelar esse sentimento. Então, quando eu digo lá que se a gente morre e a gente leva tudo o que a gente aprendeu, a gente também vai levar esse sentimento de inimizade e voltar ou querer voltar para se vingar dessas pessoas. E aí a gente pode inclusive levar esse sentimento até outras existências, né? Então eu posso ter um problema com o Gá desencarna, e aí o Gá volta para se vingar de mim, né, que a gente fala, ou vice-versa.
E aí cabe ao Espiritismo tomar muito cuidado com aquela frase olho por olho, dente por dente, né? Porque esse sentimento de vingança que o Rodrigo falou super é de que a gente resolva os nossos problemas para não carregar isso e ter essa tarefa para sempre, né? Para sempre, entre aspas, né? Porque não vai durar a vida inteira. Como eu disse, é só um aprendizado, né? Mas é importantíssimo que a gente resolva os nossos problemas justamente para não ter que resolver depois, passar isso para depois ou ficar sofrendo quando algum inimigo desencarnar, enfim. De forma prática, né? Amar os nossos inimigos é dar a oportunidade de resolver as queixas e a boa prática do perdão, sem precisar derramar sangue, choro e prolongar as tristezas além do túmulo. E aí é uma coisa muito bonita que ele fala também nesse trecho, né? É que não existe coração que resista à perseverança do amor. Ele não fala dessa forma, mas eu coloquei assim porque eu achei que fica mais lúcido. Eu e a Mônica, semana passada, retrasada, não lembro, a gente resgatou, um exemplo assim, besta, mas pra mim foi bem funcional quando eu li essa parte. A gente resgatou um gatinho que estava sofrendo preso numa casa e ele estava bem arredio, não queria brincar, ficava se escondendo. E aí, conforme ele foi ganhando a confiança e acreditando no amor que a gente estava depositando nele, ele se tornou outro gato. Então, quando eu li isso, sim, eu assimilei muito com esse momento da minha vida. Essa perseverança que a gente teve em provar para ele de que realmente ali seria bom para ele ficar. E talvez seja isso que as casas espíritas precisem oferecer, tanto para quem está encarnado quanto para quem está desencarnado. Muitos de nós, com as nossas visões materialistas, a gente acaba irritando, né, os nossos inimigos, e aí tem a falsa ilusão que Deus vai punir. Então é a obrigação de Deus punir, e não a minha de aceitar, ou de corrigir, ou de ajudar, né? E aí, quando na realidade é Deus que está dando a oportunidade da gente aprender a amar essas pessoas quantas vezes for necessário. Você vai ter que voltar para resolver tudo isso. Assim, quando a gente não resolve nossas desavenças, podemos ter inimigos encarnados e desencarnados, que nesse caso se manifestam através dos processos obsessivos e subjugações. Aqui ele está falando do caso da vingança do Gabriel, né? Então o Gabriel desencarna, ele volta para se vingar, e aí ele pode a gente pode passar por um processo obsessivo e de subjugação, lembrando que atraído pela minha negatividade. Se eu emanasse coisa boa e positiva e tentasse e buscasse fazer coisas que são boas, provavelmente ele ia falar, opa, aqui não vai rolar, né? E talvez ia procurar outros familiares dessa pessoa para fazer esse processo obsessivo para me desequilibrar. Então devemos, contudo, instruir e ensinar, né? Para que todos possam seguir individualmente seus processos de evolução. Alguns acreditam que devemos expulsar os demônios, né? Os ditos demônios. Eu ouvia muito isso na Igreja Católica, né? Que a gente tinha que expulsar os demônios. Na realidade, os demônios nada mais são do que maus espíritos. O mal é ausência de bem. Então, isso não significa que essa pessoa não vai ser boa, assim que ela está vivendo uma ausência de algo que é bom. E aí o convite é justamente esse, né? Como eu insisti ali em cima, é de que a gente instrua e quebre essas barreiras do ódio, praticando a caridade, porque a caridade ela é o maior exemplo de amor, né? Que existe. É a capacidade de eu doar para o outro aquilo que ele não tem, ou que eu desconheço, eu não conheço aquela pessoa, eu vou lá e pratico a caridade, servindo como um bom exemplo. Para quem sabe assim, né, esse espírito que é mau consiga buscar a sua salvação. Isso não significa que ele vai deixar de praticar o mal, mas ele tendo um bom exemplo, pode ser que ele busque ou que tenha uma visão menos turva daquilo que é bom. Amar os vossos inimigos, então, faz sentido a prova da lei da solidariedade e da fraternidade universal, pois não devemos ser bondosos apenas com quem amamos, que é o que o Rodrigo falou, mas principalmente com aquele que julgamos não sermos capazes de amar.
o amor o ato de amor é um instrumento que reabilita os seres à vida. Hoje eu vi uma matéria super legal de mineiros, né, presidiários mineiros que estão sendo reabilitados e tiveram notas super altas no Enem. Ou seja, a partir da educação, que é um ato de amor, eles estão conseguindo devolver a dignidade para essas pessoas, né? E mais uma vez, ainda contemplando o que o Rodrigo disse, é que a gente não deve desperdiçar a nossa vida com situações inúteis, que nos atrasam. Porque enquanto eu fico pensando naquele mal que aquela pessoa me fez, né? E aí, ou naquele mal que está me soprando aos ouvidos aqui porque está desencarnado, né? Eu perco tempo investindo em trabalho bom, trabalho de caridade, trabalho de solidariedade. E isso vai demandar o tempo, porque hoje o que a gente mais tem de precioso é o nosso tempo. E é importante, de fato, oferecer a compreensão e a compaixão para traçar um caminho alegre e puro, né? Tanto para mim quanto para essa pessoa que me observa. E aí eu vi essa frase e achei super cabia aqui com esses tópicos que eu coloquei, né? Que quando estiver escuro, seja aquele que acende a luz. Algum comentário? Bom, Alguma pergunta? Só mais uma. Só fazer um comentário que todo mundo deve estar fazendo, apareceu aqui já alguns, e a Ana está tentando responder lá, que é o assunto de todas as vezes, né? E aí o da Aline, é complicado, o que a gente lida com o obsessor como o ruinzinho da brincadeira, né? Como o malvado. Por isso que eu falei da parte de emanar energia negativa também. Então, e aí isso é comum, de acordo com a mesa? Os obsessores são os ruins? Não. E aí tudo bem para quem está escutando isso? Porque a gente sempre ouviu que o obsessor é o ruinzinho. É o que atrapalha a minha vida, é o que me atrapalha, é o que me atormenta, que arrasta a corrente, o que esconde a chave, depois tem que dar 3 pulinhos. Tudo isso. E ele é o ruim? Na verdade, não. Vamos arrumar primeiro o ruim, né? Que a Aline falou lá do diabólico. Primeiro, nós temos que sempre lembrar que esse irmão ainda não aprendeu. Vai cair de novo no que o Rodrigo falou agora há pouco. Eu não sou ruim porque eu gosto de ser ruim. E a gente sempre fala isso em quase todas as mesas que a gente fez até hoje, que sempre que tentar entender que quem está fazendo o ruim, a maldade, está tentando ser feliz também. Sim. Sempre. Nossa, sempre. Sempre quando eu tomo uma atitude, eu tomo pensando no meu prazer, na minha felicidade. Até quando ele mata? Sim. Aquilo me satisfaz, aquilo resolve uma coisa que me dá prazer, que resolve uma coisa que eu estou sentindo. Então, na verdade, o primeiro grande passo, e aí da lição, que é o amar nossos inimigos, de novo, é o tentar entender que ele ainda não aprendeu. E de que se ele tem ainda mágoa, rancor, ódio de mim, provavelmente, ou com quase toda certeza, eu cometi algum deslize com esse ser que existiu junto comigo, junto com o familiar, junto próximo. Então esse inimigo desencarnado talvez fique até mais fácil do que o encarnado para a gente amar. Porque esse eu não vejo mais, né? Esse eu venho no centro espírita, peço para fazer um já trabalho vingou, de né? Porque obsessão. a pessoa acha que morreu, já vingou. Já morreu mesmo, infeliz, então eu vou perdoar. E esse eu não estou vendo. Então talvez deveria ser um caminho um pouquinho mais fácil. Mas, como a Aline falou várias vezes, como nós somos espíritas, então fica fácil de colocar a culpa nos espíritos, nos obsessores. Sim. Isso a gente está cansado de ouvir. Minha vida não vai para frente porque o obsessor não deixa, e aí vai cair de novo. E a Aline foi feliz no comentário. Eu não deixo, né? Eu estou deixando com que ele continue fazendo parte da minha existência o tempo todo. E não esquecendo que ele, com certeza, na cabeça dele, ele tem um débito. Eu tenho um débito com ele. Ele tem um crédito em relação ao que ele está me cobrando. Não é à toa. Ninguém cobra nada de ninguém, principalmente ódio, se eu não achei que você me fez alguma coisa. Esse é o grande problema que a gente tem que tentar encarar aqui. Quer dizer, então, quando eu conseguir entender que esse espírito ainda não aprendeu, fica muito mais fácil de eu enxergar ele como um irmão que ainda vai aprender, do que eu olhar e falar, não, ele está errado mesmo, então deixa seguir.
E é super legal isso sim, mas também com esse olhar de benevolência, né? Não pra você se colocar no patamar que às vezes você não tá. Tipo, ele não aprendeu ainda, mas você também não aprendeu várias coisas. Não, falta chão. Nós falta estamos chão, no mesmo. exatamente. Nós hoje estamos provavelmente no mesmo patamar de todos esses. Sim. Senão nós não estaríamos mais aqui na Terra. Ele até inclusive fala nessa parte assim, de que o mal convive com o mal na Terra. Então, o que quer dizer que você teoricamente se julga tão bom assim, mas se você está convivendo com o espírito mal, então você tá ali, né? Pra ajudar você. Você tá meio ali, ó. Né, Gabriel? Bom, aí a gente vai pro item 7 e 8. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Essa frase não só no sentido literal da palavra, mas todas as coisas que acontecem em nossa vida, algum problema que a gente tem, alguma ofensa, não só no sentido de bater mesmo, de tomar um tapa no caso. Ele começa no item 7, dizendo que o Rodrigo mesmo disse, né, que fala sobre que antes era olho por olho, dente por dente, e que depois Cristo vem com uma nova proposta, uma proposta de amor, uma proposta de caridade, e principalmente, o que o Rodrigo disse, para mim se encaixou perfeitamente, o sentido de renúncia mesmo. Jesus vem e ele fala, não, você não precisa amar a pessoa que te bateu, que te ofendeu, que fez alguma coisa contra você, mas renuncie o seu ódio, renuncie o seu sentimento de vingança, retribuindo o mal com o bem, simplesmente. Pra gente é difícil, né, aceitar que a gente cresce com isso, né, que a gente evolui assim, porque quem bate esquece, mas apanhar não é uma coisa fácil de se esquecer, muito pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Mas se a gente levar em consideração que estamos aqui para um caminho de evolução, que estamos aqui para evoluir realmente, então talvez isso que aconteceu com você sirva de lição para que você realmente evolua, para que você realmente abaixe a cabeça e entenda aquela situação. Isso se reflete numa doença, por exemplo, numa troca de ofensas. Para o orgulhoso, né, como o Evangelho fala, essa frase de Cristo não tem muito sentido, porque para ele não existe coragem, muito menos honra em suportar um insulto assim. Porém, se a gente pensar de uma forma lógica, né, não tem como você combater o mal com o mal. Para mim, isso e para a doutrina também deixa muito claro que não existe. Não tem como você cobrar uma atitude de outro se você tem a mesma atitude que essa pessoa tem. A maior glória, no caso que o Evangelho mesmo diz, vem de ser ofendido e não de ofender, porque dessa forma você acaba aprendendo, você acaba evoluindo. Como você é um ser de várias encarnações, que já passou por várias vidas, você não sabe o que você fez para outra pessoa que está falando isso ou causando um mal na sua vida naquele momento. Você não sabe se você causou esse mal para ela numa outra vida. Então é muito importante essa aceitação mesmo. Não é fácil, como o Alexandre falou, não é uma coisa que seja fácil. Você aceita e simplesmente morreu a história. A gente sabe que é uma coisa difícil, mas combater o mal com o mal é uma coisa meio sem lógica, que não vai para frente, a gente não tem uma progressão. Notei algumas frases aqui. A verdadeira glória, né, como o próprio Evangelho diz, está em suportar uma ofensa e não fazê-la. E somente a fé na nossa vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem, a gente, a força de realmente abaixar a cabeça e falar, não, tem alguma coisa além daqui, isso vai gerar um benefício para mim e para a pessoa também que está causando esse ato comigo. Lembrar que isso talvez seja consequência de nossos atos, Deus não castiga, são tudo você planta, é uma escolha, a sua colheita ela é obrigatória, isso todo mundo sabe. E como que a gente consegue suportar isso? Se a gente lançar o nosso olhar adiante, né, para frente,
com um pensamento, uma vibração boa, e quanto menos materialista a gente for, mais espiritualista, mais espiritualizado mesmo, acreditar realmente na fé e na justiça de Deus, menos essas coisas da terra, esses problemas, essas ofensas, eles vão prejudicar a nós mesmos. Bom, eu notei aqui, eu acho que a questão principal, não só desse item 7 e do item 8, mas desse capítulo inteiro, é a gente fazer uma auto-reflexão mesmo e avaliar os nossos atos. O quanto a gente busca a vingança, como o próprio Rodrigo disse, você pode até falar que você perdoa, mas no fundo, você tem alguma coisinha, algum traço de vingança, e é isso que o Evangelho traz pra gente, esse sentido de reflexão, de você refletir sobre os seus atos, refletir sobre o que você fala, refletir sobre a sua reação, sobre aquilo que acontece, sobre as inimizades que a gente cria, os desconfortos. Então é muito melhor pra gente ouvir alguma coisa e ficar quieto, e por mais que doa, mas abaixar a cabeça e entender que isso é um processo, que você está evoluindo quando você faz isso, do que você ofender a pessoa de volta, porque isso só vai gerar mais ódio, só vai gerar mais desafeto. E pra gente, pra todo mundo, a melhor saída sempre vai ser essa, de retribuir o mal com o bem, né? Com o amor. É um autoexame, uma busca real do nosso valor. Tem uma parte do Livro dos Espíritos, a questão 887, que ela é muito clara, muito nítida e resume bem, pelo menos esse item 7 e 8, sabe que é um assunto muito complexo, mas que ela ajuda bastante na nossa reflexão, na nossa autocrítica para a gente mesmo. Eu vou tomar a liberdade de ler, é curto, mas é rápido. Disse Jesus também: amai mesmo vossos inimigos. E aí Kardec vem e pergunta: ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência da simpatia entre os espíritos? E os espíritos, por sua vez, respondem: sem dúvida, não se pode ter por seus inimigos um amor terno e apaixonado, como o Alexandre e o Rodrigo disseram. Eu não vou chamar... Que susto! O quê? Eu não vou chamar... Seu Wagner foi o do Silvio lá no fundo. Eu já tava só aqui, ó. Não tem como eu chamar uma pessoa que me fez muito mal pra almoçar comigo, pra sentar na mesma mesa que a minha família. Mas é mais o ato de você renunciar a esse desejo de vingança, de pagar o mal com a mesma moeda. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os seus inimigos é lhes perdoar e lhes restituir o bem pelo mal, pois aí se lhes torna superior. Pela vingança, coloca-se abaixo deles. Então, acho que é muito claro e muito objetivo o que a doutrina nos diz. Realizar a maior soma de bem possível. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir, independente do que haja, do que aconteça com nós, seja agora, seja depois. É um processo de aceitação, de principalmente caridade e amor. Eu queria só, se me permite, Gabriel, claro. Tem uma passagem aqui, né, no item 7, onde Jesus fala assim: e se alguém obrigar-vos a caminhar 1000 passos com ele, caminha 2 mil. Não é só poético, como é profundo. Porque se algum inimigo ou adversário, na simbologia, me obriga a caminhar 1000 passos com ele, caminha 2. Porque você vai ter tempo de mostrar para ele o jeito certo de fazer. Você vai ter tempo de conhecer o que mora dentro do coração dele, em relação a você ou em relação ao mundo, e tentar colocar um outro ponto de vista para ele. E normalmente a gente faz o contrário. Normalmente a gente corta a calçada, né? Dá a volta na calçada, não tem perigo de andar junto. E esse convite de Jesus é:
Se você acha mesmo que ele está errando, que ele está errado, anda 2000 com ele e mostra para ele a outra face, o outro jeito de ser feito. Eu gosto muito dessa simbologia do Bem ensino. profundo mesmo. E daí ele termina, né? Dai a quem vos pede. Se alguém pede que a gente ame, se alguém nos trata de forma rude, mas nós sabemos que tem que devolver, dá a ele o que ele pediu, né? Normalmente quem quer agredir, quem quer machucar, porque ele está machucado, melhor dizendo, ele precisa de um carinho, de um afago, né? Não rejeitais aquele que quer emprestar de vós. Lembrando que não é uma mensagem material, é uma mensagem moral do Espírito. Empresta para ele tudo que você tem de melhor. Não, exatamente. É exatamente isso. Você retribuir o mal que ele te fez com o bem. Mostrar para ele o caminho correto a seguir. É aquela famosa frase, né? Entre estar certo e ser gentil, opte por ser gentil. Eu só queria fazer um adendo aí, né? É quando o Gá fala de abaixar a cabeça, é quando a gente vê a importância também do autoconhecimento, né? Porque às vezes a pessoa te ofende, você leva aquilo que é muito que o Alexandre falou, leva aquilo totalmente como verdade absoluta, e a palavra aquela ofensa daquela pessoa passa a ser o motivo da sua depressão, enfim. Por isso que é tão importante a gente aceitar, se aceitar e se amar, porque essas coisas aqui, né? vão fortalecer num momento de desavença, num momento de inimizade, principalmente para amar os nossos inimigos. Eu só vou aproveitar o gancho do Rodrigo de novo, do caminhar, de novo, né? E aí, lógico que eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Essa é a grande diferença da doutrina. Realmente. Eu consigo, os Espíritos conseguem nos mostrar o que provavelmente Jesus quis mostrar com o estudo, né? E normalmente, como sempre, a gente foi acostumado a levar ao pé da letra, né? Eu leio o literal da passagem e para quem lê o literal da passagem, em vez de ser um ponto positivo e de se colocar à disposição, se coloca como mais orgulhoso ainda. Quer dizer, você vai andar eu sou mais teimoso, eu ando 2 com você. Sim. Porque eu leio, se eu for ler, porque eu sempre, e a gente está trazendo isso desde a lei mosaica. Eu fui criado com esse espírito do revide, do olho por olho. Então, essa é a grande diferença da mensagem da doutrina, né? Espera um pouquinho, você não entendeu o que eu estava falando. Vocês não entenderam nada do que estava escrito. Eu estou falando que é para você ter tempo de ensinar, ter tempo de conversar, ter tempo de entender. Não que é para você ser mais pretensioso e falar para ele que você aguenta mais do que ele na porrada, né? Dá o exemplo, né? Não, eu me coloco à disposição, é isso que eu falo. Se você for ler o literal, eu vejo isso como muito mais orgulho do que como colocar à disposição daquilo que vai acontecer. Bom, gente, só para encerrar, e aí quem tiver com o Evangelho na mão, que é a ideia, e era para Alice estar fazendo com a gente hoje, por isso que a gente falou que é revezar, eu hoje já está sentado aí, mas eu vou tomar a liberdade da gente ler o item, o ódio, que aí a instrução dos Espíritos ela trata de 3 coisas: vingança, ódio e duelo. O duelo seria uma palestra que eu sempre falo que é uma palestra fantástica para fazer, porque a gente não existe mais na nossa cabeça o duelo, e eu acho que ele tanto que ele, olha o tamanho é a maior parte, item. O que a gente mais faz é duelo. Então, por isso que eu estou falando. Então, eu até faria o duelo, mas seria uma palestra separada, que ele vai do item 11 ao 16, para vocês terem uma ideia. Então, para quem... Isso eu já ouvi dentro da doutrina espírita, mas isso não precisa mais estudar, porque isso não acontece. O duelo, eu acho que vale um seminário, muito mais do que uma palestra, esse item. E a vingança, eu acho que todo mundo que está frequentando o centro espírita já não tem mais esse sentimento. Lógico que não. Já passou, então eu também pulei. E eu deixei o ódio, não que ninguém tenha ódio, é que é uma mensagem bonitinha. E é uma mensagem que eu acho que toca muito, de Fénelon, que é um dos grandes colaboradores, principalmente no Evangelho, e que precisa ser estudado muito, porque as mensagens são muito verdadeiras e muito próximas da nossa realidade, na minha opinião. Então, para quem quiser acompanhar, o item 10 é o ódio. Amai-vos uns aos outros e serei felizes.
Tomai sobretudo a peito amar o que inspira indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes o que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valerias mais do que eles. Amá-los é a hóstia e mácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem, porquanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei do amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Só uma vírgula, para não falar que esse fenômeno está tudo certinho, para a gente tirar, eu não gosto, mas a gente ainda precisa levar a chibatada ou a chinelada na bunda, do que Deus pune nessa vida ou na outra. E esse pune que ele fala, e a gente vê isso em várias passagens do Evangelho, e a doutrina espírita tenta de uma forma constante tirar esse Deus punitivo, esse Deus castigador. Esse pune é simplesmente por eu que eu contei. Então não é o punitivo do que a gente está acostumado a ver lá na lei mosaica. É o pune que eu vou colher aquilo que eu semeei. Simples assim. Então, só para a gente deixar, porque senão a gente continua carregando essa imagem desse Deus severo, bravo, carrancudo que a gente tem. Tudo bem? Quer ser feliz? Ama, amai-vos uns aos outros. Não tem felicidade longe dessa lei. Muito bom. Gente, mais algum comentário? Alguém? Quem está vindo a primeira vez, muito obrigado. O pessoal que está na internet, que compartilhou, que está participando sempre com a gente. Lembrando que amanhã nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, também aberto, também tem transmissão. E quem está vindo a primeira vez, mas já está em tal questão. Tá, ainda não, faz 3 anos e nós estamos na 400 ainda. Falta pelo menos mais uns 4 anos. Mas já está não. Para lá. E o que a gente sempre conversa em todos os estudos, para quem acompanha com a gente na página, e muita gente tem acompanhado, e quem está vindo no estudo presencialmente, cada assunto é um assunto, sempre está interligado, mas dá para acompanhar, vale a pena fazer. É um estudo que a gente tem tido um retorno super bacana. Tem algumas pessoas que estão entrando a primeira vez. Nós estamos sempre às terças com a palestra pública. Semana que vem é o Edgar, imperdível, Edgar Miguel de Bauru. Amanhã nós temos estudo às 20, está convidado para quem quiser presencialmente estar aqui com a gente, ou na internet, o pessoal já está acostumado. Amanhã a gente divulga na página também os itens que a gente vai fazer. E amanhã precisava de alguém ajudar, porque é uma dupla vista nós vamos estudar. E então fica o convite para quem quiser participar com a gente. Quem está vindo a primeira vez, depois que nós terminarmos, nós temos o passe. Pode ficar sentado, o pessoal vem chamar para participar do passe lá. Tá bom? Gente, muito obrigado, boa noite. Quer fazer oração final? Gabriel, você quer fazer? Não, você quer, você. E Deus amor. Não, mas coloca o pessoal de Brumadinho. Sim. Nossos amigos espirituais, Jesus, nosso mestre, se encontram conosco aqui. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer por essas explicações, esses estudos, pelas pessoas que aqui se encontram, pelos nossos irmãos que nos assistem pela internet. Agradecer a oportunidade mais uma vez de estarmos aqui, de aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina que consola, sobre essa doutrina que nos prega o amor e a caridade acima de tudo. Gostaria de pedir a todos aqueles que se encontram em situações
difíceis, complicadas, por necessidades físicas, espirituais, que nossos irmãos maiores possam entrar nas casas dessas pessoas, nos corações que ainda não habitaram, plantar a sementinha do amor, a sementinha da caridade, da compaixão, do amor ao próximo, para que essas pessoas consigam um pouco de melhora em si, que melhorem o seu redor. Peço às pessoas que se encontram naquela situação de Minas Gerais, de Brumadinho, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor os ampare as famílias que necessitam de um amor, de um abraço, de um carinho, de uma palavra amiga. Que o Senhor as proteja, que o Senhor proteja as vítimas desse acidente, que seja feita a sua vontade acima de tudo. E mais uma vez, agradeço pela oportunidade de estarmos aqui e estudarmos essa doutrina que tanto consola e tanto ampara a todos nós. Muito obrigado, meu Deus, nossos irmãos espirituais que aqui se encontram. Graças a Deus. Você viu?